Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha hoje. E hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre potenciação, radiciação e princípio multiplicativo. Ok? Então vamos lá. Exercício 1. O valor da expressão 10 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x ao cubo vezes y à sexta para x igual a menos 3 e y igual a 2 é igual a... Aí a gente tem as alternativas aqui. Então, vamos substituir primeiro os valores de x e y na nossa expressão aqui. Então, vamos lá. 10 vezes x ao quadrado, mais 2 vezes x ao cubo, y à sexta. Então, vamos substituir os valores de x igual a menos 3 e y igual a 2. Então, 10 vezes menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3 ao cubo, vezes 2 à sexta, ok? Então, aqui eu só substituo os valores de x e y. Vamos resolver agora as potências. Então, a gente vai copiar os valores que a gente não vai mexer. E vamos fazer um rascunho aqui. Menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 ao quadrado é igual a 9. Mais, copiar o que a gente não vai mexer, menos 3 elevado a 3, menos 3 ao cubo, menos 3, menos 3, menos 3. Menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente vai ter menos 27, ok? Vezes, agora 2 elevado a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai repetir a nossa base 6 vezes multiplicando ela mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a sexta é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Ok? Então, agora simples, a gente só vai fazer as multiplicações, ok? 10 vezes 9, vamos fazer todas as continhas aqui, tá? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 10 vezes 9 igual a 90. Aí, aqui, a gente vai precisar fazer uma regrinha de sinal, né? Ó, então, mais com menos, menos. Lembra a regrinha de sinal? Mais com menos, menos. 2 vezes 27 é o mesmo que 27 vezes 2. 2 vezes... é o mesmo 27 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, 27 vezes 2 é igual a 54. Vezes 64, que a gente não mexeu com ele ainda, ok? Então, aqui a gente ainda precisa fazer a multiplicação primeiro. Então, a gente vai copiar o 90, que a gente não vai mexer com ele. Esse número é negativo e esse é positivo. Menos com mais, a gente vai continuar com menos. 54 vezes 64. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 5, 30, mais 2, 32. Agora, a gente precisa fazer a soma aqui. 6, 4 mais 1, 5, 2 mais 2, 4, 3 mais nada, 3. Então, 54 vezes 64 é igual a 3.456. Ok? E agora? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho 90
e eu devo 3.456. Eu vou continuar devendo um valor, né? Porque o que eu devo é maior do que o que eu tenho. Então, agora a gente já sabe que o valor vai ser negativo. Então, a gente só fazer a continha de subtração. Menos 90. 3.456 menos 90. 6 menos nada. 6. 5 para 9, a gente precisa emprestar, né? Vamos pegar um valorzinho emprestado aqui. 9 para 15. 6. 3 menos nada. 3. 3 menos nada. 3. 3.366. Opa. R$3.366. Lembrando que não pode esquecer desse sinalzinho, ó. A gente tem uma alternativa aqui, ó, que é quase a mesma coisa, só que o sinal é o oposto, certo? Então, tem que fazer sempre esse macete de pensar. Eu tenho alguma coisa, eu devo alguma coisa. Se o que eu devo é maior do que o que eu tenho, o sinal vai ser negativo. Então, o que a gente tem aqui? Que o valor da nossa expressão é menos 3.366. Ok? Então, chegamos no nosso resultado. Então, vamos para o próximo, né? Então, vamos lá. Tá dizendo que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 8 dividido por 2 elevado a menos 6 é igual a quanto? Então, ele dá algumas alternativas aqui também. Então, vamos resolver isso, né? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 8 dividido por 2 elevado a menos 6. Ok? E o que a gente tem aqui? Lembra que a gente fez alguns exercícios utilizando propriedades de potência? Então, a gente tem que, quando a gente tem multiplicação de mesma base, o que a gente faz? Mantém o valor da base e a gente vai somar os expoentes. E é o que está acontecendo aqui, né? Então, a gente tem 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 8. A gente tem potências de mesma base. Então, a gente vai manter a base e vai somar os expoentes. Aqui o expoente é menos 8, então a gente vai manter o menos 8, certo? Dividido por 2 elevado a menos 6. A gente só copia o que a gente não mexeu. Então, vamos fazer essa sominha aqui, né? Então, a gente vai ter 4 mais menos 8. Mais com menos, menos. Vai ficar 4 menos 8. Então, eu tenho 4 e devo 8. Então, eu vou continuar devendo um valor. 8 menos 4, 4. Então, 4 mais menos 8 é igual a menos 4. Então, a gente vai ter que o expoente aqui é igual a menos 4. Ok? Dividido por 2 elevado a menos 6. Até agora, tranquilo, né? E agora que a gente tem uma divisão de potências de mesma base. E quando a gente tem divisão de potência de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou passar aqui para baixo, tá? O que a gente tem? A gente vai manter a base e vai subtrair os expoentes. Então, é menos 4 menos 6. Lembrando que a gente tem sempre que lembrar dos sinais, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Menos 4 menos 6. Menos com menos, mais. Então, é menos 4 mais 6. Então, eu tenho 6 e eu devo 4. Então, eu tenho mais do que eu devo. Então, eu vou ter um valor positivo, né? Eu tenho 6 e devo 4. Então, vai me sobrar dinheiro. Então, 6 menos 4, 2. Então, menos 4 menos 6 é igual a 2 positivo. Então, a gente vai manter a base. E a gente já fez a subtração dos expoentes. A 2. E a gente sabe que 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, essa nossa expressão é igual a 4.
ok? Prontinho, tranquilo, né? Então, vamos para o nosso exercício 3. Simplifique a expressão 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dividido por 100, tudo isso elevado a meio, 1 sobre 2. E a gente tem algumas alternativas aqui. Então, vamos lá resolver, né? Então, a gente tem que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 100, elevado a meio. Então, vamos fazer a resolução aqui. 2 ao quadrado, facinho, né? É 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, certo? Então, vamos resolver tudo isso. Então, a gente resolveu 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui a gente tem o valor de 9, tudo isso dividido por 100 e elevado a meio, ok? Então, aqui, o que eu fiz até agora? Só resolvi as potências. Então, vamos resolver agora essa multiplicaçãozinha aqui, né? Então, a gente tem que 4 vezes 9 é igual a 36. Então, 4 vezes 9, 36 dividido por 100, tudo isso elevado a meio, ok? E meio, lembra daquela regrinha que a gente tinha em radiciação? Que quando a gente tem um valor elevado a uma fração, o que a gente fazia? A gente mantinha a base e a gente colocaria uma raiz onde o índice era o valor de baixo e o expoente da base dentro da nossa raiz é o valor do numerador. Então, o que a gente fazia? O de baixo vinha para fora e o de cima ia para dentro, ok? Então, essa é a nossa regrinha que a gente já tinha estudado. Então, vamos fazer isso, né? O nosso índice vai ser 2 e o nosso expoente vai ser 1. E a nossa base aqui é o 36 dividido por 10. Por 10 não, por 100, desculpa. Ok. Então, a gente tem uma raiz com o índice 2 e o nosso expoente da base aqui é 36 dividido por 100 do nosso radicando. Como a gente tem o expoente, o índice igual a 2, a gente pode omitir ele, lembra? Porque quando a gente tem raiz quadrada, a gente pode assumir que o valorzinho 2 é a mesma coisa. E um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Certo? Ok, temos isso agora. Tem uma propriedade de raiz que a gente também estudou. Quando a gente tem uma raiz de uma fração, a gente pode distribuir a raiz no numerador e no denominador. E é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, a gente vai colocar a raiz no numerador e a raiz no denominador, ok? E agora, vamos calcular quanto que é a raiz de 36. Lembra da nossa perguntinha? Que número elevado ao índice é igual ao nosso radicando? Ou seja, que número elevado a 2 é igual a 36? Então, ó, a gente sabe que 2 elevado a 2 é 4, que é 2 vezes 2. 3 elevado a 2 é 9, porque é 3 vezes 3. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, é igual a 16. 5 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, é igual a 25. 6 ao quadrado, que é igual a 6 vezes 6, é igual a 36. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 vezes 6, 36. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Agora, vamos ver quanto que é a raiz quadrada de 100, né? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que 6 não é, né? Porque 6 ao quadrado é igual a 36. 7 ao quadrado, que é igual a 7 vezes 7, é igual a 49. Então, não é 100 também.
8 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 8, é igual a 64. 9 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 9, é 81. 10 ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, é igual a 100. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Pois 10 vezes 10 é igual a 100, ok? Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10, ok? Olha, a gente chegou numa fração aqui, mas a gente não encontrou ela aqui, ó. Não tem a fração aqui. Mas o que a gente pode fazer? Aqui, a gente pode simplificar, né? Que número que a gente pode simplificar aqui? O 2 a gente pode simplificar, porque 6 é divisível por 2 e 10 também. Então, vamos dividir tudo por 2. Em cima e embaixo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. E a gente encontrou agora uma resposta. Então, essa nossa expressão é igual a 3/5. E chegamos à nossa resposta. Ok? Então, vamos lá. Mais um exercício aqui. Provavelmente esse é de um vestibular. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Então, ele quer que a gente escreva 100 bilhões em uma potência de base 10. Então, vamos lá. Vamos descobrir, então, quanto que vale 100 bilhões no numeral. Se a gente tem um acompanhado de 3 zeros, a gente tem 1000. Se a gente tem um acompanhado de 6 zeros, a gente tem 1 milhão, né? Se a gente tem um acompanhado de 9 zeros, a gente tem 1 bilhão, ok? Então, vamos acrescentar zeros aqui até a gente chegar nos 100 milhões, né? Então, se a gente tem um acompanhado de 10 zeros, a gente tem 10 bilhões. Desculpa, 10 bilhões. Se a gente coloca mais um zerinho, a gente chega nos 100 bilhões. Então, o nosso 100 bilhões que está expresso aqui, a gente encontrou ele com o numeral completo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o 10 como a nossa base, né? Porque a gente pode escrever isso aqui na base de 10. E a gente vai colocar a quantidade de zeros que aqui possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 vai ser o nosso expoente, certo? Então, 10 elevado a 11 é igual a 1 acompanhado de 11 zeros, como a gente tem no expoente. Então, vai ser 1 e 11 zeros seguidos. E isso daqui é exatamente os nossos 100 bilhões. Então, 100 bilhões, ele é igual a 10 elevado a 11. Simples esse, né? Muito simples. Então, vamos lá para o nosso exercício 5. O exercício 5 está pedindo o valor da expressão raiz quadrada de 81 dividido por 4 vezes raiz quadrada de 16 vezes 9 mais 8 elevado a 1/3 é igual a quanto? Então, vamos lá. Então, a gente tem raiz quadrada de 81 dividido por 4 vezes raiz quadrada de 16 vezes 9 mais 8 elevado a 1/3. Ok? Então, vamos resolver isso. Nessa raiz quadrada dessa fração, a gente pode aplicar essa propriedade, certo? Então, a gente vai distribuir a nossa raiz quadrada no numerador e no denominador. Então, raiz quadrada de 81 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 81 dividido por raiz quadrada de 4, ok? Essa raiz quadrada de um produto, a gente pode usar essa propriedade. Raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas. Nesse caso, a raiz quadrada, porque o nosso elemento aqui é a raiz quadrada, tá? Para qualquer raiz. Então, a gente vai ter que distribuir a raiz nos elementos. Dá pra ver? Tá meio dando. Então, a gente vai distribuir a nossa raiz quadrada nos elementos desse produto. Então, a raiz quadrada de 16 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 9. Ok? E a gente tem que 8 elevado a 1/3.
a gente vai pegar. E o índice da nossa raiz vai ser o denominador e o expoente vai ser o nosso numerador. Então, 8 elevado a 1/3, a gente vai ter que... O nosso índice vai ser o denominador, que é 3, e o nosso expoente vai ser o numerador, que nesse caso aqui é 1, ok? Então, a gente transformou isso nessa parte aqui. Então, vamos continuar. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, que a gente já viu. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? Vezes raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Isso tudo a gente já tinha visto, certo? Mas, e agora? Raiz cúbica, que ela mudou o nosso índice. Raiz cúbica de 8 elevado a 1. Vai ser igual a raiz cúbica, 8 elevado a 1 é igual a 8. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso é igual a 2, né? Pois 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, que número elevado ao índice é igual ao nosso radicando? 2, porque 2 elevado a 3 é igual a 8, ok? Então, nossa raiz cúbica de 8 elevado a 1 é igual a 2, certinho? Lembrando que aqui a gente está trabalhando apenas com números inteiros, tá? Porque se a gente fosse fazer aqui, ó, raiz quadrada de 4, pode ser tanto 2 ou menos 2, né? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, e menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4, porque menos com menos é mais, e 2 vezes 2, 4. Nós vamos trabalhar só com números positivos, ok? Pronto, agora basta a gente fazer a nossa continha aqui. Multiplicação de uma fração por um número inteiro, quando a gente não tem nada embaixo, a gente pode considerar como 1, certo? Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui. 9 vezes 4 vezes 3, dividido por 2 vezes 1, vezes 1, mais 2 aqui do lado. 9 vezes 4 vezes 3 é igual a 108. Vamos fazer a continha. 9 vezes 4 é 36, certo? 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, 9 vezes 4 vezes 3 é igual a 108. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2. E a gente não pode esquecer do nosso mais 2 aqui do lado. Vamos fazer essa divisão. 108 dividido por 2. 10 a gente consegue dividir, certo? 2 vezes 5 é igual a 10. A gente vai abaixar o 8. Que número vezes 2 dá 8? 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, 108 dividido por 4 é igual a 5. 108 dividido por 2 é igual a 54. Ok? 108 dividido por 2 é igual a 54. E a gente não pode esquecer do nosso mais 2 aqui. Então, 54 mais 2, 56. Chegamos no nosso resultado. Ok? Então, essa expressão toda é igual a 56. Então, vamos para o nosso item 6. Quantos são os números de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Então, vamos pensar. A gente pode usar quantos valores? Quantos dígitos a gente tem? A gente tem 10 algarismos, né? Dez algarismos no nosso sistema decimal. Então, vamos calcular primeiro o nosso total. Então, a gente quer números com 4 dígitos. Com 4 dígitos, ok? Então, na nossa primeira casinha, quantos valores a gente pode usar? 9, porque se a gente colocar o 0 aqui, não vai ser mais um número de 4 dígitos, vai passar a ser um número de 3 dígitos. Então, a gente tem 9 opções, ok? Para a nossa segunda casinha, quantas opções de números a gente tem? 10, né? Porque aí agora a gente pode colocar o valor de 0.
Para nossa terceira, a gente também pode pôr 10. Para nossa quarta, também pode pôr 10. Então, a gente pode usar 9, 10, 10 e 10. Então, a gente tem 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 possibilidades. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. 900 vezes 10, 9.000. Então, no total, a gente tem 9.000 números. Esse é o total. Só que aqui a gente calculou valores que não possuem nenhum número igual. A gente calculou valores em que os 4 dígitos são distintos, certo? Então, esse é o total de números. Agora, a gente precisa retirar a quantidade de números de 4 algarismos com números distintos, porque a gente quer que eles tenham pelo menos 2 dígitos iguais. Então, vamos calcular agora a quantidade de números de 4 dígitos onde nenhum dos algarismos se repetem. Então, vamos calcular com dígitos distintos. Dígitos distintos. Então, a gente vai ter também 4 dígitos. Na nossa primeira opção, primeira casinha aqui, quantos dígitos a gente pode ter? 9 também, porque o nosso 0 não entra. Então, a gente tem 9 possibilidades. Na nossa segunda casinha, aqui a gente tinha 10. Aqui a gente não vai poder mais ter 10, né? Porque a gente já usou um valor aqui. Então, aqui a gente pode escolher qualquer número que não fosse o 0. Aqui a gente já pode escolher o 0. Então, a gente poderia ter 10 opções. Como a gente já escolheu um número aqui, então, para nossa segunda casinha, a gente pode escolher só 9, ok? Dos 10 números aqui, das nossas 10 opções, a gente já escolheu 2. Então, para a terceira casinha, a gente só pode escolher 8. Dos nossos 10 números aqui, a gente já escolheu 3. Então, para a última casa, a gente só pode escolher 7 valores, ok? Então, a gente pode escolher de 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Isso vai dar 4.536 números, certo? Então, a quantidade de números com todos os dígitos distintos é igual a 4.536. Então, a gente vai tirar isso do total. Então, 9.000 menos 4.536. Quando a gente for fazer essa continha, vai dar 4.464 números, onde eles possuem pelo menos 2 dígitos iguais, ok? Então, a gente tem, vamos colocar uma resposta aqui. Resposta, podemos ter 4.464 números com pelo menos 2 dígitos iguais. Ok? Tranquilinhos, né? Vamos agora para o nosso 7º exercício. Desde 2016, na Argentina, as placas de carros estão sendo formadas no padrão Mercosul. 2 letras do alfabeto, de 26 letras, seguidas de 3 algarismos, seguidos de 2 letras. Então, quantas placas podemos formar com esse padrão? Ou seja, vou colocar um exemplo aqui. Essa placa ela é composta por 2 letras, ou seja, AB. Exemplo, tá? E 3 algarismos. 1, 2, 3. Seguido de 2 letras de novo. Então, ela tem essa carinha, a placa. Certo? Como descrito no exercício. Então, a gente vai ter 2 campos para completar com letras, 3 para completar com algarismos e depois mais 2 para completar com letras. Lembrando que a gente possui 26 letras e 10 algarismos, né? Não vai caber. E 10 algarismos, certo? Então, aqui, os 2 primeiros. Quantas letras a gente pode pôr na nosso primeiro espacinho? 26. E no nosso segundo?
26 também, que a gente pode escolher qualquer uma das letras do alfabeto. A nossa terceira parte, segunda parte aqui, ela pede para escolher 3 algarismos. Então, quantas opções a gente tem na primeira escolha? 10. A gente tem 10 algarismos no total. Para a segunda escolha, a gente também tem 10. Para a terceira escolha, também 10. Ok? A gente não tem nenhuma restrição, né? O exercício não pediu nenhuma restrição. Na nossa terceira parte, ela é composta por letras também. Então, a gente pode pôr 26 letras na nossa primeira escolha e 26 letras na nossa segunda escolha dessa terceira parte. Ok? Então, assim, a gente é composto a primeira parte apenas por letras, a segunda apenas por números e a terceira por letras. Então, a gente pode ter 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 26 vezes 26, ok? Então, vamos lá. 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 26 vezes 26. Na nossa aula presencial, a gente já tinha visto como que a gente vai calcular a quantidade de placas dos carros daqui do Brasil, que a gente é composto por 3 letras e 4 números, certo? Então aqui a mesma coisa, só que a gente mudou o formato da nossa placa, ok? Então vamos fazer esse cálculo, né? Esse cálculo é muito grande, né? Então eu já fiz tem uma colinha aqui do lado que eu fiz esse cálculo na calculadora. E o valor dessa multiplicação toda é 456.976.000. Ok? Então, a gente tem 456.976.000 opções de placas nesse formatinho, tá? Vamos lá, nossa resposta. Podemos formar 456.976.000 placas. Ok? Então, vamos agora para o nosso último exercício de hoje. Em uma sala de aula de 8º ano, com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Então, a gente tem 25 alunos, 25 escolhas. Ok? E eles devem ocupar 2 cargos, o de representante de sala e o de suplente. Ok? Então, para representante de sala, quantos alunos a gente pode escolher? Entre quantos? Entre 25. Ok? E para suplente? 24, né? Porque a gente já escolheu um aluno aqui para ser representante. Então, a gente tem 24 opções para suplente. Vamos fazer essa continha, né? Essa é facinho. Então, aqui a gente tem 25 vezes 24 opções para a gente escolher essa dupla. Então, vamos fazer a continha aqui. 25 vezes 24. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Fazer essa soma. 5 mais 1, 6. Então, a gente tem 600 opções. 25 vezes 24 é igual a 600. Certo? Então, nós temos resposta. Temos 600 maneiras distintas. Então, a gente tem 600 maneiras distintas de escolher a dupla de representante e suplente. Essa é tranquila, né, gente? Então, a gente viu alguns conceitos de potenciação e radiciação e sobre o princípio multiplicativo. E a gente já tinha estudado isso presencialmente, certo? Então, esses exercícios foram para a gente dar uma retomada nesse assunto, relembrar algumas coisinhas, tá? Então, por hoje é isso. Até a próxima, gente!